Isto é a parte mais divertida do seu dia. Só por ser bonita e ser inteligente Com certeza, e ser a maquilhei esperta. toda e tudo sobre E ser... bom, vamos embora. Muito obrigada por terem vindo ao Lá em Casa. É hoje... Pessoal, antes de começarmos, durante os últimos meses, perguntaram-me muito o que seria este programa novo. Já? Mena, é o quê? É sobre o quê? Porquê é que ficaste com os restos do cenário do The Voice Kids? Um bocadinho, não é? Um bocadinho. Mas principalmente perguntaram porquê esse nome, Programa Cautelar, não é? Programa Cautelar, parece um programa de economia, né? Com dois carequinhas, a discutir a dívida externa. Bom, pessoal, na verdade, foram algumas as razões para esta escolha, mas foi principalmente porque o país pediu. Pediu muito. Ter um programa cautelar é uma bênção dos céus. É um programa cautelar, o que aliás é inteligente. Um programa cautelar. Um programa cautelar. Um programa cautelar. Um programa cautelar. É um programa cautelar o que é preciso. Um programa cautelar. Há razões para todos termos cautela. Se cautelar vier de cautela, encaixa bem. Então não encaixa. Encaixa lindamente, doutor Rio Rio. Encaixa lindamente, encaixa com gingos. Já, pessoal, programa cautelar vem, de facto, de cautela, mas é mais do que isso, doutor. Programa cautelar, num resumo, é uma espécie de mecanismo que fornece informação, ajuda para que um país não entre em crise económica e social. E, pumbas, escolhemos este nome. Agora, reparem, é esta a grande moral da croma que há uns meses andava nisto. Eu faço sempre... Vocês gostam, é disto? Não há. Pronto, acho que é evidente que não se vai aprender nada por aqui. É sábado à noite, não é? Queremos ramboia da boa, por isso vamos arrancar com uma confissão escaldante. Pessoal, eu tenho um vício que me consome. Calma, passareira vermelha, calma. Cheguem mais perto. Mais pertinho. Cá vai. Malta, eu tenho uma relação de amor-ódio com as redes sociais, ok? Aliás, aqui estão elas. Se me quiserem seguir, é facebook.com/Filomena. Para, pá! Para, vem, eu tenho um problema, estou sempre nisto. Sigam-me, Filomena. Quer dizer, tenho um problema, não. Temos um problema. Porque, pelos vistos, não sou só eu que ando obcecada com os vídeos da vovó viral. Qual é a primeira coisa que faz quando acorda? Agarro um telemóvel. Parece que já fazem parte de nós. We check our phones about 150 times a day. What is that doing to people's brain? A pessoa fica ansiosa se não está online. Eu faço isto porque, ao início, eu gosto deste tipo de vídeos, os desafios... Mas tu ias a tirar da ponte? Ia. No meu tempo, um grande desafio era, tipo, jogar ao bate-pé. Já era um grande desafio, já era uma grande maluqueira. Bom, mas não é só aqui o Popas que está viciado. Estamos todos agarrados à internet. A cada segundo que passa, são enviados 3 milhões de e-mails. São carregadas 500 horas de vídeo no YouTube por minuto. Existem mais de 1,8 mil milhões de sites. Todos absolutamente essenciais. Aliás, como este, muito importante este site, faz imensa falta. Deixo-vos já uma sugestão, cá está. É um site onde podem esbofetear um indivíduo com uma enguia. Querem ver? É bem terapêutico. É ótimo, super terapêutico, não é? Mas quem é que é o responsável por isto tudo? Quem é o inventor desta macacada toda? Eu digo-vos, Sir Tim Berners-Lee. Este senhor, que podia... Na verdade, ele podia, na boa, ser o meu professor de religião moral do 5º ano. Bom, foi ele que criou a World Wide Web e foi ele que disponibilizou o primeiro website da história. Querem ver? Está aqui. Isto é o primeiro website de sempre. Parece pré-histórico, não é? Um site sem um único anúncio, que sonho. Não é? Bom, parece pré-histórico, mas não é. Este site tem 30 anos, pessoal. 30 anos. Portanto, no tempo de vida do Diogo Pissarra... Ei, olha aí, olha aí. Também não é preciso isto. Olha. No tempo de vida do Diogo Pissarra, passámos de um site para grande parte da nossa vida ser totalmente feita através da internet e das redes sociais. Tirem lá o Pissarra. Facebook, Instagram e YouTube são algumas das maiores plataformas de comunicação da história. E sim, meus amigos, sim, apesar das peças conceptuais da Rita Pereira... Um flagelo.
Apesar disto, as redes sociais têm o poder de pôr em curso movimentos globais e verdadeiras revoluções que começam no teu smartphone e que mudam o mundo. O Facebook, por exemplo, foi o melhor amigo da liberdade e dos revolucionários, até na convocação da Primavera Árabe. Mas, pessoal, estão a ouvir isto? Sabem o que é? Isto é a malta aqui no estúdio lá em casa a perguntar, então, mas que porra de programa é este, pá? Primavera Árabe, num sábado à noite. É o quê? A malta da RTP andou a beber favaídos estragados? Não sei. Isso não sei responder. Mas antes que o hashtag quem é que esta gaja pensa que é comece a bombar, nós temos aqui, para acalmar os ânimos, um gatinho fofinho. Cadê o gatinho? Temos um gatinho? Cá está. Hã? Oh, olha. E também temos um panda só para garantir. Cá está. Mais calminhos, mais calmos. Só para não vos deixar pendurados, a Primavera Árabe foi, resumidamente, uma onda revolucionária de mega manifestações convocadas em grupos de Facebook para derrubar ditaduras e reivindicar condições de vida dignas no Médio Oriente e no Norte da África. Epá, e eu só espero que a Luciana Abreu e o Manuel não falem disto amanhã no caminhão do Domingão, que eu não queria nada repetir conteúdos. É possível. E Manuel, a Primavera Árabe... Sim. Mas porquê é que eu vos estou a chatear com isto? Porque apesar da Primavera Árabe não ter tido os resultados esperados, mostrou-nos mais uma vez o poder colossal da internet. E quando finalmente percebemos que poderia ser uma ferramenta incrível para quem sabe tornar o mundo um bocadinho melhor, por esta altura, não só descobrimos o Guedes... Nunca desilude, não é? Não só isto aconteceu, como aqui o Tintim do digital lança esta verdadeira bomba. Olha lá. Do some sites naturally leave? Do they bring out the worst in people? There is an increasing number of fake news. Qualquer pessoa pode produzir informação. A dangerous epidemic of misinformation. If we can't discriminate between serious arguments and propaganda, then we have problems. Do you ever regret inventing the web? Well, I got a big switch back at the lab. I can turn it off. Ele pode desligar esta porra toda quando quiser. Hilariante, não é? Portanto, dizem os senhores que o maior desafio deste século é a desinformação. Até já lhe chamam infodemia. Já tem este nome? Infodemia. Então, pá, são malucos, só que nós não temos bolinha, pá. Tirem lá isto. A cena é... Estamos na era da mentira e das teorias da conspiração. A Organização Mundial de Saúde classificou a desinformação sobre as vacinas como uma das maiores ameaças à saúde pública mundial. E segundo a Comissão Europeia, em 2020, todos os dias eram publicados mais de 2.700 artigos com informação falsa sobre a pandemia. Tipo o quê? Tipo, o vírus não existe? Tipo, a hidroxicloroquina cura a Covid-19? Ou beber lexívia ou água morda com medronho mata o bicho. Muita gente apanhou grandes bodeiras, grandes fardas mesmo, mas o polígrafo da SIC classificou estas notícias como... Mentira! Bom, mas também... Calma, então. O que vale é que também ninguém acreditou nisto. Realmente, pá, não. Claro que não. Isso seria muito pateta. Deus me perdoe, eu não acredito nesta cena de Covid. O vírus já não é assim tão perigoso. Não se contém com uma máscara. That mask is killing people. Mas como é que o médico sabe mais que eu? Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não. Isso é tudo uma tanga. Eu estou com máscara porque tenho que cumprir uma norma. Só tem que ter fé em Deus que não pega na gente. Não pega não, gente. Não pega na gente. Não pega na gente, mano. Eu não vou fazer uma graçola, porque, de facto, é muito fácil gozar e rir dos licenciados da internet. Mas a verdade é que todos podemos ser um deles. Quantas vezes é que vocês já tentaram fechar uma discussão com o porquê? Então, porque ali na net, meu amigo, estamos a brincar ou quê? Somos especialistas instantâneos porque lemos estudos da Universidade do Reckons Beacons, falámos com vários médicos e estamos com certeza em condições de pôr em causa séculos de investigação científica e instituições credenciadas mundialmente. Porquê? Porque a mim eles não me enganam, meu amigo. E acabou-se a conversa, tá bom? Ou não? Calma. Bom.
esta coisa de ter certezas baseadas em pesquisas do Google e do Facebook tem uma base científica, que é irónico, não é? Chama-se efeito Dunning-Kruger. E calma, não se enervem já com o gráfico, calma, porque estes dois fofinhos, o Dunning e o Kruger, que eu não vou apontar porque eu não sei qual é que é qual. Por acaso sei. Acho que este é o Dunning e este é o Kruger. Acho que é isso. Bom, eles tentaram provar uma cena que já se dizia por aí há séculos. Se não vejam, o Darwin já dizia o seguinte: a ignorância frequentemente gera mais confiança do que o conhecimento. Bertrand Russell: os idiotas estão cheios de certezas, enquanto as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas. Mas, se estes dois grandes pensadores não foram suficientemente claros, Jorge Jesus, como sempre, esclarece. Uma escola é conhecimento. E, portanto, é dentro disso, quanto mais experientes a gente estejamos, mais conhecimento temos, melhor também estamos. Meus amigos, isto sim é filosofia, poesia. Resumindo, quanto mais conhecimento temos, mais noção temos da nossa própria ignorância. E quanto mais acreditamos em informação falsa, mais andamos por aí, cheios da basófia, com o quê? Eu não sou da carneirada. Porquê? Porque eu li vários estudos e eu tenho a certeza do que estou a dizer. Mas, pessoal, a cena é... há realmente estudos para tudo. Reparem, este é bom. Inalar gases de parceiros diminui o risco de doenças. Podem tentar. Acho que só vão arranjar um divórcio, mas... Quer dizer, há malta curta, eu não estou nada contra, tipo, estar ali... Há outro, dormir pouco diminui o tamanho dos testículos dos jovens. Pessoal, não precisam de ir correr para a cama, que ainda é cedo. E os vossos testículos estão a salvo, pessoal, na verdade. Isto tudo explica-se com uma história, não sei se ouviram falar disto. A história real deste grande querido... Olha, tem. Este grande querido que entrou num banco, roubou uma pipa de massa, ainda sorriu para as câmaras e, quando foi apanhado pela polícia, disse assim: mas eu usei o sumo de limão. Este grande campeão tinha lido um estudo que o sumo de limão torna os humanos invisíveis nas imagens de câmara. Isto é verdade. E tinha-se esfregado todo em sumo de limão antes de entrar no banco. Moral da história: ler estudos não quer dizer que tínhamos estudado de facto, pessoal. Nem quer dizer que tínhamos entendido corretamente o que estivemos a ler. A solução mais óbvia é evitar a hiperreatividade. Aquela cena de partilhar uma opinião imediatamente, sem informação suficiente, e conseguir essa informação através de boas fontes. E dizem vocês: Mena, sou ganda croma, mas desde quando é que tu és uma fonte credível? Eu faço sempre de Bem visto, realmente. Eu tenho a mesma credibilidade dos mamilos do Ruben Rua, não é? Mas tudo o que vão ouvir neste programa passa pelo escrutínio e pela pesquisa de uma equipa de jornalistas e guionistas que investigam e comprovam tudo o que aqui é dito. Porquê? Porque saber o que é verdade ou mentira é o maior desafio do nosso tempo. Mas, será que é mesmo? Então e a emergência climática, não é? A desigualdade social, a crise que aí vem por causa do Covid. Bom, tal como a Macarena contagia toda a malta nos casamentos e desata tudo a abanar o pandeiro, a desinformação online contamina todos estes temas. Age numa velocidade e numa escala sem precedentes na história e põe à prova a própria noção de verdade. A cena é: para que combater a crise climática se ela não existe? Não é? Medidas contra o racismo e a xenofobia. Não há de ser Portugal, homem! O que há são 60% dos portugueses a consumirem informação através das redes sociais e 25% dos jovens a passarem mais de 6 horas por dia ligados à internet. E malta, já há muito tempo que não é Fátima, fado, nem sequer futebol. Agora é o F que faltava e não é esse, seus tarados. O bom e velho Facebook. Se fosse um país, era o que tinha mais população do mundo. 2 vezes maior do que a China, onde por acaso tem graça o Facebook é proibido. O Facebook, não é? Essa slot machine onde num simples scroll não sabemos se vamos aprender a fazer um bolo de cenoura ou perceber que toda a população do Iémen está a morrer à fome ou que o nosso governo quer injetar-nos com chips de 5G. Chips de 5G, chips de 5G, chips de 5G. A cena é, quer queiramos, quer não, passamos pelos conteúdos com a mesma indiferença. E é cada vez mais difícil distinguir o que é verdade do que é mentira. Ou, como diz o outro... Fake news. Ainda faz um bocadinho de comichão, não é? Um bocadinho. Fake news é o nome de guerra da desinformação. Notícias falsas. A própria designação é um bocadinho totó. Reparem, notícia pressupõe um facto. Portanto, notícias falsas não são bem notícias. Ou seja... Fake news. É só mais uma das coisas de que este caramelo repetiu tantas vezes que virou popular. Vamos ver. É tipo gritar... Elsa!
Elsa! No concerto é giro e dá, mas não quer dizer grande coisa, não é? Fake news são, resumidamente, mentiras. São mentiras partilhadas tantas vezes que se tornam verdade para milhões de pessoas. É diferente de informações falsas, mas inofensivas. Tipo, vocês já ouviram falar disto? Tipo a árvore do esparguete. Não falar disto? Isto foi uma brincadeira do Dia das Mentiras da BBC que mostrava que o esparguete vinha de uma árvore. Mas houve. Muita gente acreditou nisto. É inofensivo, não é? O pior que podia acontecer era a malta estar a espetar esparguete cru no jardim e regar feitos maluquinhos à espera que aquilo crescesse, não é? Mas outro exemplo para ser mais fácil. Aquela citação do Fernando Pessoa, sabem? Oi? Espera aí. Pedras no caminho, guardo-as todas e um dia... Não é Pessoa, pessoal, é Jajão. Não é. Não é mesmo. O famoso atributo de Nelson Évora é um choque, eu sei. Mas é falso. Se nos estão a juntar a nós neste momento, estamos a falar de desinformação online, a maior praga do século XXI. O próprio já admitiu que isto é um pepino. O próprio já o disse num programa que eu fiz. Aquela senhora da missa, lembram-se? Estava de facto muito alto, pessoal. Estava de facto muito alto. Agora, isto não é desinformação. Existem notícias falsas que, não matam ninguém, não é? Quer dizer, mais ou menos. A Cher já morreu aí umas 20 vezes. O Bob Dylan, o Paul McCartney, a Celine Dion já morreu muito. O Sozinho em Casa é um morto que sai muito bem, também. O Pequeno Saúl, também, já saiu muitas notícias. Oh, tu risco nem um pero, ai é! Obrigada. Já não tão Pequeno Saúl. Bom, mas bora lá resolver isto. Todos nós já encontramos uma notícia que nos deixou genuinamente assustados e quisemos partilhar com toda a gente nas nossas redes. Isto pode ser desinformação acidental. A que cria estes conteúdos é a desinformação intencional. E os principais alvos estão mais comprovados, pessoal. Minorias, imigrantes e elites políticas. E os seus acessórios de moda. Não sei se lembram disto, mas um dos casos mais famosos da desinformação em Portugal foi o do relógio da Catarina Martins. Lembram-se disto? Não? Então, um indivíduo criou esta montagem, publicou-a nas redes sociais, vários sites começaram a partilhar como se fosse uma notícia verdadeira, apesar do próprio ter dito que era falsa. Mas aí o caos já estava instalado. Aliás, o autor disse que a intenção era mostrar às pessoas que acreditam em boatos que é fácil enganá-las. E que ficou muito contente porque provou que a desinformação é, de facto, uma ameaça à democracia. Na verdade, é um justiceiro. Mas, portanto, porquê é que isto aconteceu assim? Vocês aguentam só mais uma estatística? Então... As notícias falsas têm 70% maior probabilidade de serem partilhadas do que as verdadeiras. E a desinformação está a funcionar em Portugal há anos, pessoal. Aliás, segundo a investigação de Paulo Pena, o primeiro jornalista português a desvendar esquemas de desinformação, neste momento, há mais de 2 milhões de portugueses que recebem notícias falsas todos os dias, de mais de 40 sites de desinformação nacionais. Grande parte deles o que fazem é tentam imitar os órgãos de comunicação social no nome e na estética do site. Estão a ver, tipo... É a mesma coisa que vocês irem a uma banca comprar um jornal e de repente é isto que está. Parece que é público, mas não é. Parece que é o Correio da Manhã, mas não é bem. Estão a ver? Quando vocês estão a ver nas redes, parece isto. Outros não tentam imitar nada, são só megatotós, tipo muitalouco.pt ou isto sim são notícias.pt, estão a ver? Às vezes o que têm de fazer basta irem ao site e ler a ficha técnica para perceber que não são de facto sites noticiosos. Outras vezes o engodo está um bocadinho mais refinado. Por isso, hoje temos connosco o próprio Paulo Pena, claramente em direto, num local que é uma bonita metáfora ao estado do jornalismo de investigação em Portugal. Ele está hoje connosco. Paulo... Boa noite, Filomena. É um prazer estar aqui. Boa noite, o prazer é todo meu, Paulo. Paulo, existe algum site de desinformação a funcionar em Portugal? É esta a questão. Existem vários. Na minha pesquisa eu consegui identificar cerca de 50 e são sites muito diversos. Uns tentam ganhar dinheiro com publicidade, outros tentam apenas fazer manipulação do debate político com mentiras sobre atores políticos concretos. Ok, mas existe algum site em Portugal que funcione sem pessoas com carteira de jornalista? Existem e alguns foram legalizados pela ERC, o que me parece ser um retrocesso em todo este debate, porque a grande salvaguarda que nós, cidadãos, temos para combater a desinformação é a possibilidade de nós podermos acionar juridicamente aquilo que é ofensivo ou que comete um crime. E nós podemos fazer isso com a comunicação social tradicional que está legalizada, não podemos fazer isso com sites que estão no Canadá ou na Malásia a fazer desinformação em Portugal. Portanto, o que estás a dizer é que há sites de desinformação legalizados pela entidade reguladora da comunicação social. Bom, mas então diga-me um site português e quanto fez em publicidade, em concreto?
O site que eu estudei que ganhava mais dinheiro com publicidade em Portugal era um site chamado Vamos Lá Portugal e era um exemplo muito engraçado, porque era um site feito no Canadá por uma empresa de marketing canadiana que nem queria responder, não aceitou responder a nenhuma das perguntas que fiz sobre isso, mas que fazia desinformação em português para ganhar dinheiro e pelas minhas contas esse site ganhava cerca de 10 mil euros mensais de publicidade. E este é o maior site em Portugal? Era um dos maiores nessa altura, havia outros que não se dedicavam apenas a tentar lucrar com a publicidade. Então. Havia também sites que tentavam lucrar com a manipulação política, com o discurso de ódio, com o racismo, etc. Ok, então há algum exemplo de site em Portugal que comprovadamente tenha feito isso, tenha polarizado a sociedade propositadamente? Havia um exemplo que foi o primeiro que eu estudei, de um site chamado Direita Política, que tentava trazer todo aquele discurso da alt-right americana, de Steve Bannon, do Breitbart, para Portugal. Esse site, que se dizia, enfim, alternativo, tentava sempre e fazia sempre mentiras concretas sobre dirigentes políticos, sobre situações com refugiados, etc., para tentar polarizar o nosso discurso político e tentar introduzir nele o que não havia na altura, agora já, que era uma direita deste tipo que estava em ascensão nessa altura em todo o mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa. Ok. Paulo, só uma pergunta. Já te ameaçaram por denunciares este tipo de coisas? Eu já fui ameaçado e há com certeza muitas fake news de provenientes destes sites sobre mim, sobre os meios de comunicação social onde trabalhei. O problema não é, contudo, a ameaça concreta a um jornalista. O problema aqui é a ameaça que nós temos como sociedade e como comunidade com a desinformação. A desinformação é aquilo que tenta levar-nos a não tomar as boas decisões que qualquer um de nós pode escolher qual é a decisão que quer tomar e qual é a opção política que quer ter. Tudo isso faz parte da nossa liberdade. Com a desinformação, a nossa liberdade é cerceada e muito limitada porque estamos a falar de mentiras. E é esse o grande problema e é essa a grande ameaça. Está certo. Obrigada, Paulo. Boa noite e bom almoço para ti. Obrigado. Pessoal, só antes de continuar, aproveitando o que o Paulo disse, deixem-me só poupar trabalho à malta que espalha mentiras. Deixo já aqui algumas notícias que podem surgir sobre mim nos próximos tempos. Podem escolher, na boa, gosto de todas. A minha preferida é esta. Bronca na RTP, Mena apanhada com Fernando Mendes dentro da montra final, Lenca devastada. Podem usar, na boa. Bom, mas se ainda estão com os 10 mil euros mensais na cabeça, e pessoal, são 120 mil mocas por ano para escrever disparates na internet, mas se ainda estão a pensar nisto, fazem bem, porque este é um dos grandes objetivos da desinformação. O guito, o pilim, o graveto. Gostam de dizer? É o graveto. As fake news são um negócio, malta. Como? O dono do Facebook responde. How do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. Cá está. Mark Zuckerberg, o único homem do mundo que não tem um ar cool a mandar uma surfada, admite que o Facebook e, na verdade, também o YouTube e o Twitter são empresas de anúncios, ok? É basicamente isto, eu explico. Então, tal como as galas do Big Brother, a internet é um monopólio bipartido, por isso é que eles estão aqui os dois. De um lado, a Google e o YouTube, do outro, o grupo do Facebook, uma espécie de geringonça que também tem o WhatsApp e o Instagram. Estas empresas lucram com tudo o que nós partilhamos. Em 2020, só em publicidade, encaixaram juntas cerca de 230 mil milhões de euros. Pessoal, 230 mil milhões de euros dá para contratar 7.419 Cristianos Ronaldos. Não sei se estão a ver. Dá quase para comprar um T1 em Lisboa. Quase, fica ali. Bom, mas parte desse dinheiro é distribuído pelos sites de acordo com o número de visitas. Ou seja, sempre que tu estás a entrar num site, estás a dar dinheiro a esse site e a gerar dados sobre ti que as empresas usam para te bombardear com anúncios que te façam reagir ou comprar. Daí o bonito e antigo provérbio: diz-me onde clicaste às 3 da manhã, dir-te-ei que anúncios vão perseguir-te para sempre. Isto é mesmo assim. Pessoal, vale tudo por um gosto. Bem-vindos à nova economia da atenção. Nós não somos o cliente, nós somos o produto. O teu clique, qualquer clique, partilha ou comentário vale dinheiro e sustenta os sites a que dás a tua atenção. Malta, se o jornalismo viver só de cliques, como está a começar a acontecer, nós arriscamos, por exemplo, a ter o Público e o Expresso a substituir aquelas investigações que denunciam esquemas de corrupção que depois prescrevem em tribunal, não é? Por capas dedicadas, tipo aos novos namorados das manas patrocínio. Estão a ver? E não fica... É diferente. Enfim. Que susto. Filomena, posso interromper? Sandra Felgueiras.
Sim, claro que podes. Diz. Mena, eu só passei aqui para te fazer uma pergunta. Onde é que tu estavas no dia 3 de outubro de 2003? No dia 3 de outubro? Provavelmente a mamar na boca do lixo parteiro nos morangos com açúcar. Mas porquê? Era mesmo só para confirmar. Ok. Não é? Obrigada, Sandra. Ok, pessoal, então, a desinformação... Isto é um bocado estranho, ela ainda está aqui, não está? Oh, Sandra, é Sandra... Sandra, não sei, já que aqui estás, queres pegar? Às tantas, é melhor. Se a desinformação é uma das maiores crises do século, a profissão de jornalista é uma das mais importantes para a manutenção da democracia e da liberdade. Portugal está no top 10 da liberdade de imprensa a nível mundial. Na internet, o dinheiro que se recebe da publicidade depende do número de cliques que uma notícia tem. Se, como disseste, Mena, mais de 60% dos portugueses consomem informação através das redes sociais, isso quer dizer que os jornais portugueses vendem consideravelmente menos. Para não desaparecerem completamente, muitos jornais começaram a produzir notícias com títulos apelativos para garantir o clique. E porquê? Porque assim garantem que as notícias são lidas. Em qual destas é que clicavam? E aqui está, a ponta da crise do jornalismo. Ao contrário de um indivíduo qualquer a publicar o que lhe apetece, os jornais e os órgãos de comunicação social são supervisionados por uma entidade reguladora. Os jornalistas obedecem a um código deontológico sob pena de perderem a carteira profissional. Uma notícia tem de ser rigorosa, verdadeira, tem de ter fontes, contraditório, tem de ser vista e revista por vários jornalistas e advogados, se necessário for. Além disso, os jornalistas são responsabilizados pelo que fazem. Muitas notícias podem sair com imprecisões, mas isso é muito diferente do tal indivíduo que vive na Marquise com gigas a mais no pacote de internet a escrever irresponsavelmente. Uma das soluções mais óbvias é consumirem apenas jornalismo sério. Não sei se perceberam, mas isto não foi mic drop. Não é mic drop, é o primeiro lapela drop da história da televisão. Obrigada, Sandra. Sempre um prazer. Sempre um prazer? Sempre um prazer, meus amigos. Sempre um prazer. Ok, então, o que nós queremos dizer é o jornalismo está em crise. E isto é uma bomba relógio recheada de pupu, não é? Que deve preocupar-nos a todos. Mas vamos ao último objetivo que vem aí o seu Presidente da República. Vem mesmo. O último grande objetivo da desinformação é manipular a opinião pública. É dividir para reinar. Na verdade, é uma velha estratégia, não é? Procurar divisões sociais, inventar uma mentirinha, refogar com um algoritmo que não distingue informação fácil e só nos dá o que queremos ver e bumba! Desatamos todos à batatada nas caixas de comentários cada vez mais radicalizados. Pessoal, esta é a grande novidade, ok? A radicalização das opiniões online salta quase sempre do ecrã para a vida real, com consequências muito graves. Querem exemplos? Então ponham o cinto e segura o tchan. Pizzagate. Sabem o que é? Pizzagate é uma teoria da conspiração que ligava a Hillary Clinton e o Barack Obama a crimes de pedofilia que estavam alegadamente a acontecer na cave de uma pizzaria em Washington. Parece um daqueles filmes muito tamanhosos de domingo à tarde. Mas a realidade é que o dono da pizzaria começou a receber ameaças de morte. E uns meses depois, este chouriço, que acreditou nas notícias falsas, entrou no restaurante armado com uma espingarda, uma faca e uma pistola, pronto para salvar as criancinhas, ok? Eu sei, era de lhe mandar com um pepperoni na boca, é certo. Mas felizmente aqui ninguém ficou ferido. México, 2018. Depois de boatos espalhados no WhatsApp que acusavam um estudante e o seu tio de tráfico de crianças, ambos foram queimados vivos com transmissão em direto na internet. A polícia provou que os rumores eram mentira. Está duro, eu sei. Mas é o último saltinho, eu prometo. Myanmar. Por lá, o Facebook é tão importante que grande parte da população acha que o Facebook é a própria internet. Centenas de pessoas e perfis falsos espalharam mentiras sobre a minoria muçulmana Rohingya e a ameaça do Islão sobre o país. Resultado? 280 aldeias arrasadas, 6.700 mortos e 650 mil deslocados. Pessoal, a desinformação resultou numa limpeza étnica que deu origem ao maior campo de refugiados do mundo. Ainda estão comigo? Sim! Ótimo, porque foi preciso a invasão ao Capitólio para se começar a discutir o problema da desinformação com alguma seriedade. Em janeiro, o mundo parou. Apoiantes do Piaçaba mais famoso de sempre...
E fãs da teoria da conspiração QAnon, esta teoria é basicamente uma espécie de seita de gurus da desinformação que já tem adeptos em Portugal. Eles invadiram o Capitólio. Estas pessoas estavam e estão convictas de que a última eleição presidencial americana foi roubada, influenciadas por notícias falsas e acusações infundadas. A invasão do Capitólio fez 5 vítimas mortais. Foi preciso mais uma tragédia para o Facebook e o YouTube se comprometerem finalmente a eliminar todos os conteúdos relacionados com o grupo QAnon. Reparem, o Twitter já apagou mais de 70 mil contas associadas a este movimento. Aliás, quando a conta do Trump foi cancelada, foi comprovado que a desinformação caiu 73% nos Estados Unidos. Eu sei o que é que vocês estão a pensar. Um monte de coisas, não é? Mas além dessas, o Trump tinha conta no TikTok. Não tinha. É mentira, ok? Não tinha, mas tinha um daqueles desafios parolos do TikTok, tipo da dança. Olha lá. Acabou, vocês só querem raboia! Os Estados Unidos têm sempre exemplos escabrosos para tudo, não é? Reparem, eles fritam bolinhas de manteiga e comem. E gostam. Enfim, o ponto é que um pouco por todo o mundo, a desinformação propagada por líderes populistas como Bolsonaro, Vítor Orbán, Salvini, tem sempre consequências. E sendo que isto está comprovado, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, a partir de agora, todas as contas de políticos e detentores de cargos públicos que espalham mentiras propositada e compulsivamente para aproveitamento político vão ser apagadas e vamos todos viver felizes para sempre. Obrigada! Boa noite! That's all, folks. Não? Não. Afinal, não vai acontecer isso. Ainda não. Mas a pergunta é, mas quem é esta malta, Caneco, não é? Quem é que espalha o caos nas redes sociais? Então, assim, a pé juntos, nós ajudamos a responder. Agências de comunicações obscuras, bots e trolls. E dizem vocês muito bem, ó bó, estou cheio de te ouvir. Diz lá o que é bots. Pessoal, para já não falem assim com as vossas avós, que elas são melhor cá no mundo. São mesmo. E depois, os bots são o diminutivo carinhoso de robô, ok? São programas de computador que criam contas falsas e que parecem mesmo centenas de pessoas verdadeiras a dar a sua opinião. Basicamente é aquela máxima. Uma mentira repetida muitas vezes pode tornar-se verdade. Em muitos países, o uso de bots é proibido. Em Portugal, ainda não. Está quase. E o que é que se faz aos bots? É ignorá-los e denunciá-los. E trolls, tia Mena? Diz lá o que é trolls? Pessoal, trolls não são estes trolls. Não. Também não são estes trolls. Também não. A definição científica de troll é alguém que gosta de molho e pancadaria da boa nas secções de comentários. Sabem? Quais são? Conhecem? Curtem ofender, curtem escrever com letra maiúscula, adoram pontos de exclamação, mas não apreciam muito a língua portuguesa, isso é que já não. E lá os trolls mais suavezinhos, tipo isto. E depois também há o troll besta quadrada, não é? Ambas as estirpes alimentam-se de respostas. Por isso, quando virem um troll que vos dá a volta ao estômago, não respondam e escolham uma destas. Podem respirar fundo e ignorar, porque, pessoal, o que parece uma multidão indignada nas redes sociais pode mesmo ser só um grupo de gatos pingados que, tipo, namoram com os pósteres da Kelly Bailey. Não são um país inteiro, não são mesmo. No caso da ameaça, podem reportar à polícia ou a uma ONG como apoio à vítima. Sim, muitas vezes é consequente. E, além disto, a Comissão Europeia quer tornar o discurso de ódio online num crime. Finalmente, se nada disto funcionar, podem escrever um livro sobre o assunto. Também é muito terapêutico, eu sei. Espera aí, isto pode aparecer na RTP? Eu posso dizer p***. Mas pode estar escrito, mas eu não posso dizer p***. Eu posso dizer p***. Na verdade, todos temos a potencialidade de nos tornarmos um troll. Por isso, quando eles nos dão ódio, nós respondemos com amor. Ui. Puta.
Ah, desculpe! Desculpe! Minha senhora, é só para dizer que adoro o seu estilo! Obrigada. Está linda! Bom dia! Quanto charme, hein? Bom dia! Estão lindas as duas! Muita força para o dia de hoje! Às vezes não é fácil, mas conseguimos sempre! Você consegue! Muita força! Adorei ver-vos atravessar! Lindas! Que adoro a cor do seu casaco! Ganda vibe! Ganda vibe! É isso! Bom trabalho, hein? Bora! Grande pinta! Grande atitude! Grande style! Boa sorte para os exames! Que sorriso tão bonito! Bom dia! O amor é lindo! Só para dizer que tens montes de pinta! Grande style! Adorei! Demais! Leonor Poeiras, senhoras e senhores! Obrigada, Leonor. Agora, vamos lá chegar ao busilis da questão. O que é que o Google e o Facebook andam a fazer para travar isto, para travar a desinformação? Durante muito tempo, na verdade, eles seguiram aquela sugestão do Carlão, do... Assumia para o lado. Agora, o Zuckerberg garante que tem o novo Departamento Internacional de Fact-Checking, lindo, e está finalmente a assinalar todas as informações falsas sobre as vacinas do Covid-19 do Facebook. Impecável. É ótimo, não é? Os mamilos, essa verdadeira ameaça mundial, foi muito rápido de censurar. Agora, a desinformação é que leva mais o seu tempo, não é? Duas referências a mamilos no mesmo programa. Plus. Eu não me sinto confortável ao lado disto. Nem esta cena. Os bosses das plataformas, os bosses mesmo, já começam a irritar um bocadinho. Explico-vos porquê. Porque, por um lado, eles admitem que todas as medidas que adotaram não são suficientes para nos proteger. Mas, por outro lado, dizem que podem estar a fazer demasiado e a remover direitos de liberdade de expressão. Ó, filhos, vocês decidam-se! Aliás, isto levanta exatamente a questão, não é? Então, mas é esta malta das plataformas? O quarteto Choininhas? São eles que vão decidir que conteúdos ou perfis é que devem ser retirados? Isto é, o governo, ao ouvir isto tudo, não faz nada? Não! Calma, pessoal, calma, não. Não é bem assim. Saibam disto que é importante. Acabou de ser promulgada, acabou mesmo, a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos da Era Digital. O que eu acho fixe. Mas se é da Era Digital, devia ser não carta, mas e-mail. Não interessa. Mas porquê que isto é muito fixe? E bem catita. Bom, só para abrir, é que, entre outras medidas, esta é a primeira lei portuguesa que combate a desinformação. Pumba, é mesmo assim. Esta carta tem 23 artigos com várias alíneas. É uma ótima leitura de verão. A sério. Sai da frente, Pedro Chagas Freitas, que isto... São 30 minutos mesmo bem passados. Aliás, deixo já a minha passagem preferida, que é o artigo 6º. Ai, é tão lindo. É aquela parte onde eles se põem a combater as fake news, a controlar o uso dos bots, a incentivar o fact-checking e a dar-nos meios para denunciar e apresentar queixa. Isso é lindo, não é? É, pois, claro que é. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, a partir de agora, os tribunais e o governo vão poder decidir o que é desinformação e o que é apagado das redes sociais. Peraí. Isto dito assim, sabe um bocadinho a censura, não sabe? Pois. Até a pessoal do... Vocês também? Pá, não sei. A mim sou um bocadinho, mas eu não sei. Quem é que há de saber se isto soa a censura ou não? Eu não sei, filhos, não sei. Quem é que há de saber? Quê? O deputado do Partido Socialista, José Magalhães, que redigiu a carta? Está bem, então. Quer? Tenho que lhe perguntar? Ai, a f... Senhor deputado, ainda bem que o encontro. Olá, ainda bem que o encontro aqui. Filomena, como está? Como está? Não podemos abraçar-nos, mas... Não, mas podemos saudar-nos. Que prazer, muito obrigada. Está equipada de motar? Sim. Depois, se quiser boleia, também posso levar. Veio Todo moto eu correr. tenho 2. Sim, isto é Calma, grande. Isto vamos. É grande. Inspirar. Calma. Muito
Muito obrigada. Isso. Então o que é que traz cá? Estou a fazer um programa sobre a desinformação online e, de facto, isto é todo um mundo que eu não estava à espera. Existe algum mecanismo dentro desta carta que previna ou que evite que o Estado possa usar esta lei para censurar ou para cancelar informação que lhe seja crítica ou desfavorável? Existe algum mecanismo que evite que isto aconteça? Há vários mecanismos, desde logo os que dão aos cidadãos os tais direitos da ação popular digital e consagram a mais ampla liberdade de expressão incensurável. Mas quando uma entidade como a ERC, por exemplo, se pronuncia criticamente em relação, imagine, a um determinado tipo de campanha em posts numa das grandes plataformas internacionais, etc., isso não é uma ingerência do Estado, é uma ajuda do Estado à defesa de direitos fundamentais. Um dos artigos mais importantes da Carta é aquele em que se definem direitos dos cidadãos perante as plataformas. Portanto, a resposta é sim. Deputado, ficava aqui a conversar consigo Já estou confortada. Ficava aqui a conversar consigo o resto da noite. Mas tenho um programa para acabar. Eu conto-lhe várias histórias, não se preocupe. Está combinado? Olha, estou mesmo de moto, não precisa de boleia para lado nenhum. Muito obrigado. Está? Ficarei aqui. Vamos mesmo fazer um grande fist bump, Sr. Deputado. É isto. Sim, é isto. Isto é um fist bump. Ótimo, acabei de aprender uma coisa. Muito obrigada, Sr. Deputado. Felicidades. Bom trabalho. Obrigada. Boa viagem. Pessoal, só voltei para resumir. Portanto, as plataformas, coitaditas, não conseguem distinguir a informação falsa. A legislação ainda agora está a sair, portanto é devagarinho. O jornalismo está em crise. Perante isto, só estamos nós, pessoal. Portanto, há 2 ou 3 regras que todos podemos cumprir para travar a desinformação. Mas não sei o que eu vou dizer. Senhoras e senhores, Carlão! Antes de partilhar, comentar ou pôr um gosto em seja o que for, para. Respira e pensa uma bequinha antes de agir. Ser curioso, ser cético, neste momento pode ser a ferramenta mais eficaz para interromper a cadeia de desinformação. Confirma sempre a fonte. Confirma a data. Desconfia quando nunca ouviste falar do site ou da pessoa que publicou uma determinada notícia ou vídeo. Verifica se algum jornal deu a notícia que leste na net da mesma maneira. Experimenta um hábito diferente. Compra ou assina um jornal online. É sexy, sexy, sexy. E mantém-te bem informado. Apoia a literacia digital na tua escola, no teu espaço de trabalho. Nunca leias só o título. Não cliques no clickbait. Títulos sensacionalistas a puxar pelo teu emotivo são treta. Clica aqui que vais ver uma coisa incrível. Não, mano, foge. Não papes erros ortográficos. É um sinal de alerta. Se o texto não incluir citações de ninguém, lembra-te. Não há notícias sem fontes. Se as fotografias e os vídeos te parecem montagem, é porque normalmente o são. Se não tens a certeza, experimenta arrastar a imagem para o Google ou para outro motor de busca e descobre a origem da foto. Não comentes, não respondas aos bots. Se foste enganado ou encontraste um site mentiroso, denuncia-o. Se ninguém o faz por ti, faz tu por todos. Tu por todos. Senhoras e senhores, eu disse e cumpro, o Presidente da República quis mandar uma mensagem neste nosso primeiro programa e, portanto, vamos ouvi-lo agora mesmo. Vamos a isso. Boa noite, Filomena. Muitos parabéns pelo novo programa. Confesso que me rio muito mais com a Cristina, mas, enfim, são gostos. Eu não sou o verdadeiro Presidente. Filomena, muita cautela, que há aí muita gente a fazer-se passar por mim. Temos de tirar uma selfie um dia destes. Beijinhos. Boa noite, Sr. Presidente. Claramente, boa noite. Sr. Presidente, aquilo que acabámos de ver chama-se Deep Fake News. Em português, são notícias profundamente falsas. Já são feitas um pouco por todo o mundo. Esta foi feita no Instituto Superior Técnico. Mas a verdade é que isto é a epítome da desinformação. Isto engana um bocadinho. I would never say these things, at least not in a public address. But someone else would. Someone like Jordan Peele. Na verdade, é um ator que está a fazer
a cara de Barack Obama e isto também não é a Rainha Isabel. Of whether what we see and hear is always as it seems. E ela própria questiona que tudo o que vemos e ouvimos nem sempre é verdade. And all at Channel 4. I trust you will have the very merriest of Merry Christmases. É muito impressionante o que já é feito. Temos só mais um exemplo que parece, mas isto não é o Tom Cruise, não é mesmo. Isto é uma montagem feita a computador que, para mim, é das mais bem conseguidas. Mas, de facto, a tecnologia já está a avançar a níveis assustadores, Sr. Presidente. Isto já é feito em Portugal, como acabámos de ver. O que lhe ia perguntar era, vários líderes pelo mundo já consideram a desinformação uma das maiores epidemias deste século. Acha que a desinformação online, principalmente, deve ou não ser uma preocupação real para o nosso país? Ora bom, vamos lá ver. A desinformação é um problema de sempre. Verdade. Na política, na economia, na sociedade, na vida das pessoas, da família. Chama-se a mentira. Ou a meia mentira, a meia verdade, ou a semi-verdade, a semi-mentira. E nós temos campanhas, já mesmo na política, muito antigas, do século passado, do começo do século passado, algumas do século XIX. O que há de novo é que, com a mudança na ciência e na tecnologia, há recursos que levam a chegar a mais gente aquilo que chegava a menos gente. E permitem truncagens, vídeos, mensagens, formas noticiosas com imagem, ou multimédia, que não havia naquela altura. Em Portugal, acha que as redes sociais, as notícias falsas, podem definir uma eleição? Ou podem colocar em funções de Estado pessoas que, em vez de terem preparação para isso, são ótimas com estratégias para viralizar conteúdos? São ótimas pessoas nas redes sociais agora e, portanto, vou fazer um bocadinho de analista político, para não estar a responder como Presidente da República, mas, enfim, acho que não. Acha que não? Acho que não. Acho que, ainda bem, Sr. Presidente, que alívio. Com a dimensão que têm as redes sociais em Portugal, que alívio. Não há condições, não houve até agora condições, e não vejo que haja condições para, a partir das redes sociais, ou a partir de mecanismos mais diversos, com verdade, ou com meia-verdade, ou com semi-verdade, fazer campanhas que conduzam a eleições ou que condicionem a subida ou a descida do poder. Que alívio ouvi-lo. Alguma vez se confrontou com uma notícia falsa sobre Muitas vezes, pois Muitas. Quantas vezes? Muitas vezes. E não é por mal, às vezes é incompreensões, quer dizer, abro jornais e com muita paciência telefone a dizer, olha, que não é assim. Exato. Eu era para ter ido e não fui. Exato. Muitas vezes foi cancelado. Isto era para ter existido, não existiu. Eu, de facto, estive lá antes, não foi nesse dia, foi no dia anterior, não estive na inauguração, estive na véspera da inauguração. Sr. Presidente, só lhe tiro mais duas perguntas. O nosso programa chama-se Programa Cautelar. Para as pessoas lá em casa que não fazem ideia o que é um programa cautelar, tenho o Presidente da República, tenho que fazer esta pergunta. Numa frase, como é que se explica o que é um programa cautelar, Sr. Presidente? É um programa televisivo... De grande qualidade. Bom, esperemos que sim, de grande qualidade. Já vi que é modesta, continua modesta. Bom, o seu ego é pequeno, mas é um programa que vai tentar confrontar, comparar aquilo que se diz, escreve, se ouve, se vê, com o que é a realidade. Tanto quanto se pode definir o que é a realidade. E acautelar para o risco de, muitas vezes, as pessoas acharem que ter informação é ter conhecimento. É que são duas coisas diferentes. Uma coisa é, no meio de milhões de informações, ouvir isto, reter duas ou três ideias e ficam a dizer, eu conheço o que se passou. Não. Viram parcelas da realidade sobre aquilo que se passou, têm muita informação, não têm necessariamente muito conhecimento. Sr. Presidente, qual é o sentido da vida? O que é que acha? Para mim, é servir os outros. Eu acho que ninguém é verdadeiramente feliz se não for através dos outros. E, portanto, agora, quem são os outros? Isso depende. Podem ser muitos, podem ser poucos, pode ser uma pessoa, pode ser uma família, pode ser um amigo, pode ser uma realidade social, pode ser uma instituição. A pessoa é verdadeiramente feliz e às vezes demora muito tempo para descobrir quem são esses outros e varia ao longo da vida. E isso é que dá a felicidade. Como quando damos presentes, e é mais importante isso do que receber presentes. Quer dizer, o contribuir para a felicidade dos outros é a chave da nossa felicidade. Vê, Sr. Presidente, não deu nada.
Andei a chateá-lo durante tanto tempo, afinal foi tranquilo, não acha? Não, deu a sua companhia, deu aqui, dá um programa ao país, espero que seja um programa tão bom quanto o seu sonho sobre o programa. Muito obrigada. Muito obrigado e boa sorte. E obrigadíssimo por este bocadinho. É verdade que escreve com as duas mãos? Escrevo com as duas mãos. Eu comecei por ser canhoto, depois partiu o pulso e na 4ª classe e depois tive de aprender a escrever com a direita. Então escreve de facto com as duas mãos? Escrevo de facto com as duas mãos. Vai-me fazer um autógrafo a duas mãos, vai ser o único... Vai acontecer? A duas mãos, não uma de cada vez, vamos embora. Está ótimo. Tem uma caneta, por favor? Oh, cá está. Ah, mas eu tenho aqui uma caneta, mas é com papel? Fazemos com papel. Espera aí, com o papel da presidência, posso? Papel, muito obrigada. Senhora Major, dei o papel. Com o papel da própria presidência. Então vamos lá ver. O primeiro. Isto é um autógrafo meu. Autógrafo a duas mãos. E isto é um autógrafo do Presidente da meu. República. Como vê, exatamente igual. Extraordinário. Com a mão esquerda melhor do que com a mão direita. Bom. Vamos sentar no seu colo. Obrigada, Sr. Presidente. Mas isto é incrível. Mas é assim? São iguais. Mas haviam de ser diferentes, não? Com a mão esquerda e com a mão direita? Diria que sim. Não. Ah, tiramos só uma fotografia. Tirar. Eu vou para aqui para não o incomodar.